Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para continuar então as gravações aqui dos nossos vídeos e na esperança que os irmãos sejam confortados, fortalecidos, animados, encorajados e que a fé dos irmãos se apegue cada vez mais ao Senhor nosso Deus. Então esse é o propósito aqui das nossas gravações. Hoje eu estou um pouco com a garganta danificada e sentindo um pouco assim de pigarro na garganta, né? Então se eu cometer algumas falhas aqui na hora de falar, os irmãos não estranham porque a garganta minha está um pouco danificada. Mas o desejo nosso e o nosso esforço aqui é de poder produzir algumas reflexões bíblicas, né, e teológicas que ajudem os irmãos nesse momento de dificuldade, né, que nós estamos passando, né, e estamos enfrentando, os irmãos possam ser consolados e confortados, encorajados no Senhor. Esse é o meu desejo e também essa é a minha oração. Hoje eu quero falar com os irmãos, eu quero gravar alguns vídeos sobre ansiedade e a minha preocupação aqui é de ajudar os irmãos a não ficarem ansiosos e se a ansiedade chegar, como é que nós podemos tratá-la de acordo com as Escrituras. Eu quero desde já dizer para os irmãos que um cristão ansioso é uma contradição ao Evangelho. Então, quando nós estamos permitindo que a ansiedade tome conta do nosso coração, nós estamos contradizendo aquilo que nós acreditamos, ou que nós dizemos que acreditamos. Então, o Evangelho de Cristo, ele veio também para nos auxiliar e para nos ajudar a não ficarmos ansiosos, né? Lembrando que a ansiedade implica em desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, e é claro que se você estiver mentalmente desequilibrado e emocionalmente desequilibrado, você pode tomar decisões erradas, você pode agir de maneira errada. Então a ansiedade ela pode provocar isso. E nós temos que lembrar que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é a paz. Então o crente verdadeiro ele tem que desfrutar desse domínio próprio e ele tem que desfrutar da paz de Deus que está em Cristo Jesus. Então o nosso propósito hoje aqui é buscar então trazer princípios bíblicos que nos ajude a evitar e a também nos libertar da ansiedade que pode estar nos atingindo, tá certo? Ou vir a nos atingir, ou querer então bater na porta do nosso coração, né, e provocar em nós então esse desequilíbrio aí que a Bíblia trata como pecado, trata como falta de fé e que não deve ser uma coisa natural na vida de um crente verdadeiro. Então, para hoje eu quero ler o texto que está lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu vou aqui sempre dar uma interrompidinha para tomar água, por causa da garganta, então os irmãos não reparem aí. Muito bem, irmãos. Os dias que nós estamos enfrentando hoje, por causa dessa epidemia ou dessa pandemia que está assolando aí o Brasil e também o mundo, tem causado um certo desespero nas pessoas. Por quê? Primeiro porque é possível que algumas pessoas percam o seu trabalho, o seu emprego. É possível que alguns trabalhadores não recebam o seu salário, né, na sua totalidade.
É possível também que amigos, parentes sejam atingidos por esse vírus. E nós sabemos que nós temos parentes, nós temos amigos que têm algumas enfermidades que podem vir a se agravar cada vez mais por causa desse vírus, né? E alguns vir até a falecer, né? Morrer de fato por causa do vírus, né? As complicações que esse vírus pode causar a essas pessoas, né? E muitos outros problemas que nós estamos vendo aí, né? Os políticos mesmo alguns estão tratando o assunto com seriedade, buscando orientar, né, a população, mas tem aqueles que são oportunistas, como nós falamos em vídeos passados, e tem de alguma forma provocado pânico no coração de algumas pessoas, né? E nós, como cristãos, que vivemos nesse mundo ainda, né, nós também podemos sofrer as consequências, né, de atitudes erradas que alguns políticos podem tomar. E nós podemos também, se não tivermos o cuidado, de tomar atitudes que não estão de acordo com as Escrituras. E isso pode trazer também danos para nós. Danos emocionais, né, danos físicos, danos, né, no sentido de percas de bens. Então nós temos que tomar um certo cuidado para, nesses momentos, manter a calma, manter o controle e glorificarmos a Deus mesmo diante desses problemas que nós estamos enfrentando. Os irmãos têm observado que eu tenho dado muita ênfase em dizer que esse vírus, ele está aí porque Deus quer que ele esteja. Esse vírus, eu vou falar aqui e vou enfatizar sobre isso, é um vírus que veio da parte de Deus. Então, nós temos que nos tranquilizar nisso. Nada acontece nesse mundo sem que Deus queira. É importante nós dissermos isso, enfatizarmos isso, que tudo está no controle de Deus, Deus está conduzindo todas as coisas segundo a vontade dele, e creio que no final de tudo isso, Deus será glorificado. E é isso que nós temos que nos alegrar também. Então nós não podemos perder de vista que nós temos um Deus que está conduzindo todos os detalhes desse mundo de acordo com a vontade dele. E nós, como cristãos, devemos descansar nesse Deus. E graças à bondade e à misericórdia de Deus, que Deus deixou para nós registrado a palavra dele, onde nós podemos confortar o nosso coração, encorajar o nosso coração e ampliar cada vez mais a nossa fé nesse Deus que tem se revelado por meio das Escrituras. E nas Escrituras, então, nós encontramos, por meio da voz de Deus, como é que nós devemos tratar, então, a ansiedade. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Primeiramente, irmãos, o que Paulo está dizendo é que nada nesse mundo pode provocar em nós ansiedade. Seja a nossa vida, seja a nossa alimentação, seja a nossa vestimenta, seja o saciar a nossa sede, né, tendo água ou não tendo, isso não deve provocar em nós ansiedade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nada deve provocar em nós ansiedade, muito menos esse vírus que está aí, e muito menos, vamos dizer assim, as más intenções de pessoas que têm colocado más notícias aí, colocado informações erradas aí por meio de veículos de comunicação. Isso deve provocar em nós ansiedade. O crente nesse momento não é um momento de ficar ansioso, é um momento dele manter a calma. Então, o que Paulo está dizendo é que nada deve provocar em nós ansiedade. Então veja bem, nem a minha saúde, nem a minha vida, nem a minha comida, nem o meu vestimento, nem a minha bebida, nem se eu terei ou não salário amanhã, nem se eu terei ou não emprego amanhã, nem se eu vou estar vivo ou não amanhã. Então isso não deve provocar em mim desequilíbrio, nem um desequilíbrio mental, nem emocional. Então nós, como cristãos, devemos olhar para isso com os olhares das Escrituras Sagradas e entender que por trás de tudo isso há um Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está orientando a igreja para não ficar ansiosa. Lembrando que quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso injustamente. Não só essa carta, mas como a carta também aos Efésios, né, a carta aos Colossenses, como também a carta ao Filemão, foi escrita no momento que Paulo estava na prisão. E essa carta aqui é uma carta que alguns estudiosos chamam de a nossa alegria em Cristo, que Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa suficiência.
Se nós temos Cristo, nós não precisamos de mais nada. Cristo para nós é suficiente. Então, por isso que Paulo começa dizendo aí, ó, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, vamos dizer que esse momento que nós estamos passando agora é um momento que o nosso coração, mesmo que não entenda tudo e não consiga compreender tudo, é um momento que nós temos que promover a nossa alegria em Cristo Jesus. Cristo, para mim, tem que ser suficiente, apesar do vírus, apesar de tudo que está acontecendo aí. Então o crente tem que ter essa visão da nossa alegria em Cristo. Então Paulo diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Então eu vou repetir, você não precisa ficar preocupado com o seu trabalho, ansioso com o seu trabalho, ansioso com a sua saúde, ansioso com a sua vida, ansioso com o que está acontecendo no mundo. Deixa que essas coisas Deus cuida e Deus controla. Nesse momento agora que nós estamos impedidos de fazer alguma coisa, nós precisamos, como diz Jeremias lá em Lamentações, né, que o bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Saber, ou melhor, como Deus vai resolver isso, nós não sabemos. Mas é melhor que a gente ore a Deus, né, e deixe que Deus resolva isso, e no nosso caso nós ficamos observando e esperando em Deus em silêncio. Então isso é uma coisa boa. E Jeremias fala isso lá em Lamentações, o seu segundo livro. Então a primeira coisa que Paulo diz aí é que você então não deve jamais ficar perturbado, jamais ficar desequilibrado, né? Ficar sem controle, e agora, como é que vai ser, como é que eu vou viver, o que vai acontecer comigo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer... Não, você não deve, como um cristão, viver assim. O momento agora é de você descansar em Deus. Então Paulo diz aí, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A outra coisa que Paulo diz, ele diz assim, em tudo, porém, ao invés de você ficar ansioso, ele diz em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então o que Paulo está dizendo aí? Em vez de você ficar ansioso, você eleve a Deus a sua oração. Eleve a Deus a sua oração, vá até Deus. Lembre que na última mensagem que eu deixei gravada, eu falei de Neemias. Que Neemias, quando ouviu a notícia de que o povo estava em miséria lá em Jerusalém, né, os muros estavam derribados, as portas queimadas pelo fogo, né, então que o povo estava vivendo em plena miséria, o que Neemias faz? Ele vai até Deus, ele vai falar com Deus, ele se coloca diante de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos, é isso, que nós precisamos usar os meios de graça que Deus deixou para que nós sejamos fortalecidos. Então, Paulo diz aí, olha, ao invés de ficar ansioso, então sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós sabemos que a oração ela é composta, né, de petições, de súplicas, né, de ações de graças. Então, nós fazemos isso. Então o que você faz então? Você entra diante de Deus e coloca as suas questões diante do Senhor. Apresenta a Deus as suas questões, ao invés de você ficar ansioso. Vamos dar um exemplo aqui, né? Você entra na presença de Deus e diz, Senhor, o Senhor enviou sobre nós um vírus, ele tem aí assolado a terra, e eu quero colocar isso diante do Senhor e pedir para que o Senhor me ajude a entender, me ajude a agir de maneira correta diante dessa situação. Colocar diante de Deus, Senhor, empregos estão sendo perdidos, famílias estão sendo vitimadas, né, com percas de entes queridos, a sociedade está sofrendo por isso. Então, qual deve ser a nossa atitude, Senhor, diante disso? E nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor, que o Senhor cuida de todas as coisas, que o Senhor domina sobre todas as coisas. Então eu venho colocar na Tua presença essas coisas e eu quero entendê-las, eu quero aprender com elas, eu quero glorificar o Teu nome diante dessa situação. Então é isso que o crente faz. Ele se coloca diante do Senhor, ele busca o entendimento do Senhor, mas ele não vai ficar ansioso, ele vai se colocar aos pés do Senhor. Então, o que Paulo está ensinando para nós aí? Que nós precisamos aprender essas coisas. Ações de graças, irmãos, é uma recordação do que Deus fez na nossa vida. Por exemplo, aqui nós temos, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 1, nós temos Paulo dando um exemplo para nós de oração.
quando ele fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então, veja que Paulo estava recordando o que Deus havia feito aos filipenses, e isso enchia o coração de Paulo de alegria. E Paulo, então, recordando essas coisas, naturalmente, lembrando das coisas que Deus havia feito pelos filipenses, isso fortalecia mais a fé de Paulo e também dos filipenses. Sempre quando nós voltamos, irmãos, no passado, e lembramos das coisas que Deus fez por nós e agradecemos a Deus por isso, naturalmente isso fortalece a nossa fé. Lembrando que a oração é um meio de graça que Deus nos deu para fortalecer a nossa fé, para aprofundar a nossa comunhão com Deus. Então o que o crente faz? Como é que o crente age? Então, em vez de ele ficar preocupado, no sentido errado da palavra, né? Ele ficar em pânico, entrar em histeria, ou ficar descontrolado, o que ele faz? Ele se coloca na presença de Deus. Ele vai falar com Deus. Porque ele conhece Deus. Ele sabe que Deus é aquele que tem todos os fios de cabelo dele contados. Ele sabe disso. Ele sabe que Deus é aquele que conhece o que ele precisa, sabe do que ele precisa. Ele sabe que Deus é aquele que criou os céus e a terra, trouxe tudo à existência. Ele sabe que Deus é aquele que sustenta todas as coisas, governa todas as coisas, administra todas as coisas, conduz todas as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Ele sabe que Deus tem a totalidade da vida dele nas mãos. Ele sabe que Deus registrou todos os seus dias no livro dele. Ele sabe que Deus conhece os seus pensamentos antes mesmo dele pensar, antes dele falar, Deus já sabe o que ele vai falar. Ele sabe que Deus é um Deus presente, que Deus está em todos os lugares. Então ele conhece Deus, ele sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que não há impossíveis para Deus. Ele sabe que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, um Deus que está pronto a ouvi-lo quando ele busca ao Senhor. Então esse é o crente verdadeiro. Esse é o crente que de fato que tomou posse do Evangelho e que tem o Evangelho no coração dele. E que o Evangelho é uma manifestação do próprio Deus para nós, é Deus se dando a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então por isso ele se coloca na presença de Deus. Ele não entra em pânico, porque ele conhece o Deus que ele serve. O salmista diz isso, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Portanto não temeremos. Então, irmãos, o apóstolo diz então que nós devemos colocar diante do Senhor então as nossas petições, né, as nossas súplicas, as nossas ações de graças diante de Deus. Então, o primeiro passo que você precisa tomar então, irmãos, primeiro, não permitir que nada na sua vida promova no seu coração a ansiedade. Uma preocupação que faça você perder o sono, que faça você perder o apetite ou comer demais, que faça você perder o seu controle emocional, que faça você perder a razão e levar você a tomar atitudes erradas. Então agora não é o momento de tomar atitude errada. Agora é o momento de nós estarmos em paz e esperando em Deus então a nossa salvação. Vendo como Deus vai resolver a situação, como Deus vai resolver o problema. E é isso que Paulo então está nos ensinando aqui. Então, não permitir que nada provoque em nós a ansiedade. A segunda coisa, então, em vez de eu ficar ansioso, o que eu faço? Eu vou falar com Deus. Eu vou me colocar na presença do Senhor. E buscar em Deus, então, a solução daquilo que eu preciso. E não entrar em pânico. Então, o apóstolo Paulo diz aí que em tudo, então, seja conhecida diante de Deus, em tudo, então, seja conhecido diante de Deus aí as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, vamos só recordar aqui. Não permita que nada te tire o sossego. Faça você perder o sono, o apetite, ou comer demais, ou que você fique irritado, você fique nervoso, que você fique descontrolado, desgovernado. Então, nada na vida pode fazer com que nós perdamos o controle, ficamos ansiosos. Segunda coisa que você deve fazer,
Em vez de você ficar ansioso, entra na presença de Deus. O apóstolo Pedro diz isso: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nesse primeiro vídeo, eu estou aí passando para os irmãos o que vocês não devem fazer e o que vocês devem fazer. Tá certo? Então, esse é o primeiro, a primeira coisa. Então, eu vou encerrar aqui, eu vou voltar num outro vídeo, continuando essa mensagem, e com o propósito, então, de ajudar os irmãos, nesse momento, a vencer, então, a ansiedade, a não permitir que ela tome conta do seu coração, e fazendo isso de maneira bíblica e de uma maneira teológica, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu estou só mostrando para os irmãos o que vocês não devem fazer e o que devemos fazer, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, Deus conforte, encoraje os irmãos e que Deus auxilie os irmãos nesse momento que nós estamos passando. Amém.